Olá, meu querido aluno da capital, do interior, de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui com mais uma aula de geometria. Isso mesmo, geometria. Vamos ver então qual é o nosso conteúdo de hoje. Então, a aula de número 12, o eixo, espaço e forma. E qual é o nosso conteúdo? Figuras geométricas planas. Nossa habilidade: identificar triângulos e quadriláteros, quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo, losango, observando as posições relativas entre seus lados paralelos, concorrentes e perpendiculares. Então, vamos lá que agora é hora de estudar. Bom, nosso conteúdo começa como hoje, professor? Figuras planas. E o que é uma figura plana? É uma figura em que todos os seus pontos estão no mesmo plano. Como assim, professor? Todos estão no mesmo plano. Muito bem, então a gente viu aí na definição que figuras planas são figuras em que todos os pontos estão no mesmo plano. Na última aula nós vimos, o que é um plano, não é verdade? Vimos as retas concorrentes paralelas. Mas, professor, como é que fica uma figura plana? Mesmo plano, não entendi. Então vamos lá, de olho na animação. Muito bem, então vimos aí na animação como é que é formada uma figura plana. Viram aí que todos os pontos ficam no mesmo plano e quando você vai ligando esses pontos é que nós temos a formação de uma figura plana, ok? Vem comigo. Dentre essas, a primeira delas são os triângulos, tá certo? Bom, e o que são triângulos? São figuras geométricas formadas por três segmentos. Tá certo, gente? Não existe triângulo com menos de 3 lados, nem triângulo com mais de 3 lados, tá certo? Tome cuidado que eu já ouvi algumas definições complicadas. Triângulo formado por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com 3 lados, não existe triângulo com menos de 3 lados. Logo, ele também vai ter 3 ângulos e também 3 vértices. Tá certo? 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Como assim, professor? 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Vamos lá, de olho na tela novamente. Então, vimos aí que o triângulo é formado, tá certo? Direitinho, ó, 3 lados, muito bem, esses 3 lados. E aí, ó, cada pontinho desse, cada encontro desse é chamado de vértice. Então, nós temos aí o vértice A, vértice B e o vértice C. Aqui dentro nós temos os ângulos, tá certo? Todo triângulo ele vai possuir 3 ângulos, ok? Então, nós temos esses elementos, tá certo? Quem são os vértices do triângulo? Então, vemos aí o vértice A, vértice B e o vértice C. Quais são os lados do triângulo? Então, temos aí lado AB, lado, olha aqui, BC e o lado CA. E temos os ângulos. Quando você for representar ângulos, se usa o sinalzinho do acento circunflexo, tá? Então, aí, ó, ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Muito bem. Então, vimos o nosso primeiro camarada, triângulo. Algumas bibliografias também chamam o triângulo de trilátero, tá certo?
também está correto. Se você vê por aí em algum lugar trilátero, o que é trilátero? É a mesma coisa que triângulo, tá bom? Não se espante. Bom, vamos lá então. Quadriláteros. O que são quadriláteros? São figuras geométricas com 4 lados, professor. Então vamos ver aí alguns exemplos de quadrilátero. Ó. Apareceram aí para nós o retângulo, o quadrado, o trapézio e o losango. Então, nós vimos aí os quadriláteros. Mas, professor, os quadriláteros possuem classificação? Sim, é o que nós vamos ver agora. Os quadriláteros possuem classificação, tá certo? Nós vamos ver os principais quadriláteros hoje e as suas principais características, certo? Vem comigo para a tela. Bom, o primeiro deles, e um dos famosos, é o quadrado, tá certo? Qual é a principal característica do quadrado? Bom, a principal característica do quadrado é que os 4 lados são de medidas iguais. É a primeira característica do quadrado. O quadrado é a figura geométrica com 4 lados iguais. Mas, além disso, o quadrado possui outras características. Ele possui 4 ângulos de medidas iguais, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. Os 4 lados têm a mesma medida, ó. Então, se um lado valer 4, todos os outros têm que valer 4, tá certo? Professor, então não existe quadrado de lado diferente? De jeito nenhum, não faça uma coisa dessa, não seria quadrado, tá certo? Não mate seu professor do coração, todo quadrado possui 4 lados iguais. Da mesma forma, 4 ângulos iguais, ó. E qual é a medida desses ângulos? 90 graus. O quadrado possui 4 ângulos retos. Também possui o quê? Lados opostos paralelos. Nós já sabemos o que são lados paralelos. Olha aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, ó. São opostos e são paralelos. Veja. Ó, vamos colocar aqui uma reta de suporte para nós vermos, ó. Se nós pegarmos essa, chamar aqui de reta R e reta S, observe. São retas o quê? Paralelas. Não se cruzam em nenhum lugar. Então, os lados opostos do quadrado são formados por segmentos o quê? Paralelos. Muito bem. Então, vamos ao retângulo. Ele possui o quê? Lados opostos paralelos. Isso é verdade. Ó. Se você pegar aqui 2 retas de suporte, ó, novamente, são retas o quê? Paralelas que não se cruzam em nenhum lugar. Mesma coisa aqui, esse outro lado, ó. Retas paralelas que não se cruzam. Muito bem, então, lados opostos paralelos, ok? Da mesma forma, lados opostos com medidas iguais, ou seja, esse lado que é oposto, o verde, se aqui vale 4, aqui também vale 4, ok? Se aqui embaixo vale 8, aqui em cima também vale 8, tá certo? Lados opostos com medidas iguais. Não confunda isso com todos os lados iguais. Observe, lados opostos, não lados iguais, todos, tá? Tome cuidado com isso. Lados opostos, tá ok? 4 ângulos com medidas iguais. Da mesma forma que o quadrado, o retângulo possui 4 ângulos retos, todos valendo 90 graus, professor. Muito bem, 90 graus, ok? Esse lado aqui é chamado de base e esse lado aqui é chamado de altura, tá certo? Do retângulo. Esse aqui é um quadrilátero muito especial, trapézio, você tem que tomar cuidado com ele, tá certo? Vamos lá. O trapézio possui 2 lados opostos paralelos. Apenas 2 lados opostos paralelos. Diferente do quadrado do retângulo que ele tinha pares, observe que o trapézio só possui 2 lados opostos paralelos. Olha aqui, ó. Esse é paralelo a esse. Observe. Paralelo. Muito bem. Mas esse lado aqui não é paralelo a esse, tá certo? Tome muito cuidado. Ok, ó. Inclusive eu coloquei aqui, ó, lado paralelo, lado paralelo. Possui uma base menor e uma base maior. Bom, o que é base maior e base menor? Observando. Esse lado paralelo aqui maior é chamado de base maior do trapézio. E aqui em cima é chamado de base menor do trapézio, tá certo? Ele também possui altura, tá? Se você pegar uma reta aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus,
essa reta aqui é chamado de altura do trapézio, tá bom? Tome cuidado, lembre que ele só possui um par de lados paralelos, tá certo? Paralelogramo é o nosso próximo camaradinha, paralelogramo. Ele possui lados opostos paralelos, tá certo? E possui lados opostos com medidas iguais. Muito bem. Então vamos lá. Já deixei aqui inclusive as retas suportes. Então observe aí, ó. Lado paralelo, lado paralelo. Muito bem. Medidas iguais, ou seja, se aqui vale 3, aqui também vale 3. Olha o outro par aqui de lados paralelos, lados paralelos, tá certo? Se aqui vale 4, aqui também vale quanto? 4. Então, lados opostos paralelos com medidas iguais, ó. Oposto, oposto, medidas iguais. Esse é o nosso paralelogramo. Próximo quadrilátero é o losango. Olha, professor, parece com uma pipa ou com um papagaio. Muito bem, tá certo? Quais são as principais características do losango? Bom, o losango ele possui 4 lados de medidas iguais, ok? E lados opostos paralelos. Então, muito bem, olha aqui no desenho do losango. Cada pontinho desse aqui é chamado de vértice, olha aqui, ó, vértice, o outro vértice. O losango possui também ângulos internos, ó, mostrei aqui um ângulo interno, tá certo? E essas duas retas maiores aqui dentro dele, ó, essa reta e essa daqui, são chamadas de quê? De diagonais. Se você estivesse fazendo uma pipa ou um papagaio, seria a base da sua pipa ou do seu papagaio, dessas diagonais. Tá? Essa aqui chamada de diagonal maior, ok? Essa aqui, ó. Diagonal maior, ok? E essa daqui seria a nossa diagonal menor, tá certo? Ele possui lados opostos paralelos, tá ok? 2, muito bem. Só apagar aqui. Observe o seguinte, onde é que estão esses lados opostos no losango? Ó, observe, ó. Lado oposto, ok? Ambos são paralelos, ó. Se eu chamar essas retas aqui de suporte, retas A e B, elas são paralelas, não se cruzam em nenhum lugar. Da mesma forma aqui, ó. Lados opostos paralelos, tá certo? Muito bem. Então, vimos aí as figuras geométricas, tá certo? E encerrando aqui com o losango. Muito bem, nós vimos aí as figuras geométricas planas. Vimos quem? O triângulo, vimos o quadrado, vimos o retângulo, vimos o trapézio, o paralelogramo e o losango. Perceba que dessas figuras que eu falei, nós temos os quadriláteros, tá certo? Então temos que tomar cuidado. Cada quadrilátero tem uma característica diferente da outra, tá bom? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado na hora de identificar essas figuras planas, tá certo? Faça com observação, com cuidado, com calma. Veja cada característica de cada figura plana, ok? Professor, o triângulo ele pode ser classificado como quadrilátero? Não. Por que ele não pode? Porque o triângulo possui 3 lados, tá certo? Como ele possui 3 lados, ele não é considerado quadrilátero. Lembra qual é o outro nome que eu posso dar para o triângulo? Ele pode ser chamado de trilátero, ok? Os quadriláteros, quem são? Vem comigo aqui para a tela. Vimos aí que os quadriláteros, tá certo? Os quadriláteros, quem são? Que nós acabamos de ver. Vimos que são o quadrado, ok? O retângulo, tá certo? Trapézio, paralelogramo e o losango. Muito bem. Esses aqui são os nossos quadriláteros. Por que são chamados de quadriláteros? Novamente, possuem 4 lados. Muito bem.
Lembrando que, como eu falei, o triângulo não entra nessa classificação de quadrilátero. Por quê? Porque o triângulo possui 3 lados. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Quadrilátero, 4 lados, triângulo, 3 lados. Todas essas são chamadas de figuras planas. Professor, por que são chamadas de figuras planas? Para nós fixarmos bem esse conteúdo. Elas são chamadas de figuras planas. Por quê? Porque elas estão contidas em um único plano. Nós só vamos lembrar aí, ó. Vimos aí como é que se forma um triângulo, não é verdade? Olha aí, eu tenho pontos dentro de um único plano e quando você liga esses pontos, você tem a figura geométrica plana. Por que figura geométrica plana, professor? Porque todos os seus pontos estão em quê? Estão em um único plano. Tem que tomar muito cuidado com isso, figuras geométricas planas, porque todos os seus pontos, olha aqui, ó, os pontinhos, estão contidos em um único plano, tá certo? Professor, e tem figuras onde todos os seus pontos não ficam no único plano? Tem, nós vamos ver no futuro a classificação delas. Então, vimos aí todas essas partes de figura plana, vimos as características, vimos cada uma. Então, vamos lá começar com a nossa revisão. A primeira figura aqui é o triângulo, muito bem. O triângulo é uma figura que possui o quê? 3 lados, olha aqui, ó, 3 lados, 1, 2, 3, tá certo? E esses outros aqui são todos chamados de quem? São chamados de quadriláteros. Qual é a principal característica dos quadriláteros? Eles possuem 4 lados. Triângulo, 3 lados. Triângulo pode ser chamado de quadrilátero, professor? Não, nós vimos inclusive que eu posso chamar o triângulo de quê? Trilátero, tá certo? Ok? Muito bem. Temos aí de verde e azul retângulos, tá certo? Vimos que os retângulos possuem o quê? Lados opostos, paralelos, iguais, não é verdade? Então, lado oposto, igual. Ou seja, se aqui vale 3 centímetros, aqui também vale 3 centímetros, tá certo? Ó, outro lado oposto. Se aqui vale 1 centímetro, aqui também vale 1 centímetro. Vimos aqui o que? O nosso losango, tá certo? Ele também possui pares de lados opostos paralelos. Olha aqui, ó, lado oposto, paralelo. Ó, mesma forma aqui também, ó, lado oposto. Temos aí o trapézio. O trapézio é muito especial, por quê? Porque o trapézio possui base maior, possui base menor e possui o quê? Uma altura, tá certo? Aqui nós temos o quê? O paralelogramo, ó, lado oposto, tá certo? Paralelos iguais, da mesma forma aqui. Lados opostos, paralelos e iguais. Ou seja, se aqui vale 5, aqui também vale 5. Se aqui vale 3, aqui também vale 3. Outro detalhe, o retângulo possui todos os ângulos internos com valores iguais a quanto? 90 graus. Professor, está faltando alguém aqui? Está faltando. Está faltando o nosso quadrado. Muito bem. Como é que seria o quadrado, professor? O quadrado ele possui várias características importantes, né? Então, bom, primeira coisa que o quadrado ele tem que ter o quê? Todos os lados iguais. Então, se aqui vale 4 centímetros, aqui vai valer 4 centímetros, aqui também 4 centímetros e aqui também 4 centímetros. Todos os lados têm a mesma medida. Também, todos os ângulos internos valem quanto? 90 graus. Muito bem, esse aí é o nosso quadrado. Muito bem.
Bom, vimos na aula de hoje o que? As figuras geométricas planas. Quais são as figuras geométricas planas? Vimos aí o triângulo, vimos o quadrado, o trapézio, o paralelogramo, o losango. Tem que prestar atenção em cada figura geométrica com as suas características, tá certo? Para classificar corretamente e fazer as atividades. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula. Faça os exercícios e revise o conteúdo.